Oiê, povo bonito que vai morar no céu. Ô, glória! Não podemos perder essa convicção. Bora lá ruminar o culto. Que palavra foi essa? Vamos aprender muito com a vida de Davi. Homem este que ganhou uma identidade divina. Homem este conhecido segundo o coração de Deus. Mas como isso pode se dar, profeta? Davi pecou tanto, até mais que o rei Saul. Bora lá aprender com Davi o que é ser um adorador, o que é desenvolver intimidade em nossa dor, em meio aos nossos conflitos. Bom, Davi, homem de Deus, escolhido para estar diante das guerras, para levar o nome do Senhor diante das conquistas, beneficiando o seu próprio povo. Naquela época era uma guerra de deuses. Vale ressaltar que o nosso é o Deus dos deuses. Bom, em um certo dia, Davi decide não ir para a guerra, sair da sua posição. E a palavra vai dizer que ele cai em pecado. Ele toma para si a mulher do seu oficial, Betseba. E a palavra vai dizer que o delito, o pecado não para por aí. Ele, de adúltero, se torna também um homem assassino. E mesmo diante da multidão de conselhos que vinham através do seu profeta, ele decide continuar em pecado. Meu Deus, este pecado gera um fruto, um filho morto. Mas olha só o que podemos aprender com Davi aqui. Essa criança, enquanto estava viva, amém? Leva Davi para o quarto, leva Davi vestir vestes de trapos, leva Davi quebrantar o seu coração, leva Davi se colocar diante do Senhor, porque acreditava que a misericórdia do Senhor poderia trazer vida, livramento àquela criança. Quem é você diante do não do Senhor? Davi aqui, mesmo quebrantado, mesmo orando, mesmo suplicando e jejuando, entendeu que Deus estava querendo ensinar algo a Davi, que todo pecado traz consigo uma consequência. A primeira consequência que trouxe caos para a vida interior familiar de Davi foi a morte, foi o luto. Davi teve experiência com Deus diante da perda. E a palavra de Deus vai dizer que enquanto o bebê ainda vivia, o que cabia a ele, ele fez. Deus recolhe a criança. E a resposta de Deus para Davi foi não. Davi se levanta, toma banho, se perfuma, se alimenta e volta para a posição. Olha a fidelidade de um predestinado, a aliança com Deus. Profetiza, pode piorar? Pode. Num segundo momento, Davi vai experimentar abuso no meio dos seus. Uma tragédia se dá com a menina dos olhos de Davi, sua filha, é abusada pelo seu meio-irmão. Meu Deus, pensa que dor, pensa que situação terrível estava vivendo Davi por causa do primeiro pecado, que trouxe também não só consequência para ele, mas para todos os da sua casa. Ei, eu quero trazer a lembrança que todo pecado traz consequência. Deus nos perdoa, mas como Davi quer nos ensinar com os danos dos nossos pecados. As consequências virão, mas quando decidimos passar com Deus, crescemos, amadurecemos, para nunca mais cair no mesmo erro. Ei, quero ressaltar aqui, pecar para nós deve se dar de maneira acidental, porque um pecado consciente nos leva a declínios. Lembra? Adulterou e depois assassinou. E depois quis fazer vista grossa à multidão de conselhos que vinha através dos seus profetas. Bora lá? A situação pode piorar? Piorou. Seu irmão Absalão, diante do fato em si, nas costas do seu pai Davi, prepara uma reunião entre os irmãos para matar o seu meio-irmão. E isso acontece. Absalão mata o seu meio-irmão. Com ódio, ira, ele foge, ele vai embora.
ele vai para a casa do seu avô materno. E ali, cheio de ódio, ira, afastada da casa, afastado da mesa, afastado do pai que carregava o shalom. Como um homem de guerra pode carregar o shalom? Só quem tem intimidade com o Senhor. Guerras na nossa vida, no nosso meio, conflitos à nossa volta, enquanto estivermos aqui, e tudo que Deus permitir, vamos decidir aprender e evoluir. Então, segue-se aqui as disfunções, as crises, os caos na casa de Davi. Esse filho fugido chama um dos conselheiros de Davi para convencer Davi, permitir ele voltar. Porque tinha uma consequência contra Absalão. Ele matou seu meio-irmão. Davi concebe, permite ele voltar, mas a palavra vai dizer que Davi não coloca ele na mesa. A palavra de Deus vai dizer que Davi não se aproxima do filho. Eu aprendo aqui que Davi perdoa, mas quer ensinar Absalão com erro. Não levá-lo tão somente ao remorso, mas ao arrependimento genuíno. Porque, de fato, um pai verdadeiramente conhece seus filhos. E o que acontece? O que Absalão devolve para Davi? Desonra. A situação piora. A palavra de Deus vai dizer que Absalão toma um lugar que não era dele. Toma um lugar para aconselhar como juiz as tribos, o povo de Deus. E aqui ele começa a se pôr como melhor que seu pai, o próprio rei, amém? De Israel, dizendo: ó, que bom seria se o rei olhasse para vocês como eu olho, como eu dou esse olhar de misericórdia. Ele exige de vocês clemência, joelhos no chão, mas eu, em minha infinita sabedoria, beijo as vossas mãos. Aqui uma motivação encharcada de ganância, barganha e facção começa a trazer a conspiração, né, contra a vida e a autoridade de Davi. Olha só, isso tudo chega até Davi, mas não para por aí. Este mesmo começa a convocar as tribos, soldados, para se preparar contra o rei de Israel. Julga aqui seu pai. E tudo isso por quê? Por ganância. Nós temos aqui um homem que pecou adulterando, pecou assassinando, mas encontrou misericórdia em Deus e aprendeu com seus erros. Nós temos do outro lado aqui o filho Absalão, que com ódio, com ira, né, achou-se barganha, vaidade, desejo por poder, independentemente, né, da forma que ele iria adquirir tudo isso, se move contra um predestinado. Meu Deus, que situação, que crise que Davi aqui viveu em seu tempo. A palavra vai dizer que como do lado de Absalão existiam amigos de Davi, conselheiros de Davi, homens de guerra de Davi, inflamando a facção, inflamando esse desejo de conspiração que Absalão nutria no seu coração contra o pai. E do lado de Davi também existia multidão de conselhos. Os sábios, os guerreiros de Davi, estavam com Davi ali também, querendo trazer luz, querendo blindar Davi em meio à postura que o exército de Davi teve que tomar em relação a toda essa conspiração que vinha através da vida do filho do próprio rei. Que situação! Meu pai, que estrutura Davi teve que adquirir por causa de um pecado. Um pecado na vida de um predestinado não compromete só a sua vida, mas todos à sua volta, todos que estão debaixo da sua unção. Davi aqui era a luz de Israel, era a lamparina que precisava se manter acesa. E por isso
os estrategistas de guerra poupa Davi. Primeiro, por causa da sua importância como rei, profeta, ungido, escolhido por Deus para estar diante de Israel. Meu Deus, o que nós podemos aprender como corpo de Cristo aqui, como um corpo bem ajustado, dentro de uma missão, entendendo que tinha importância para Deus. A palavra de Deus vai dizer que em meio a toda essa situação, o povo e o exército de Davi caem em comoção. Os guerreiros de Davi vão para o campo, Davi vai com ele, e a palavra vai dizer que Absalão toma as concubinas de Davi, as leva para uma tenda em um lugar alto e as toma, e as possui diante de todos para trazer indignação diante de Davi, vergonha, vexame, trazer quebra de aliança. Por que chegar nesse nível com a permissão de Deus? Aqui existe um propósito. Diante do luto, do abuso, da facção, da traição, do filho Absalão, devolvendo para Davi desonra, Deus está edificando Davi como um homem de misericórdia. Não somos comuns, lembra o que eu disse no início do vídeo? Nem quando pecamos, os delitos e os danos são comuns como uma pessoa que não foi separado para ser referência. Já aconteceu isso com você? Perda, abuso, traição, vindo dos seus? Vindo daqueles que você não esperava? Com a permissão de Deus, Davi, sujeito, cheio de temor, sabendo que tudo isso era consequência do seu próprio delito, decide crescer. Decide entender que melhor era passar por tudo isso nas mãos de Deus do que na mão do povo. E pede, escuta isso, depois de toda essa situação, para os seus próprios soldados não agir com maldade com Absalão. Ei, ressalvo dizer aqui que esse mesmo homem não está agindo de benevolência com Absalão porque é seu filho. Porque lá atrás ele deu mesa, né, para Mesibofete, para o filho daquele que o perseguiu, do filho daquele que lançou ele, né, fora da presença do seu trono, fora da presença do seu reino, por ser escolhido por Deus. Davi, né, levando o bem, a paz para Saul. Saul com inveja, né, com ciúmes, por causa do poder, por amar mais o trono do que o altar. Persegue Davi. Olha só, mas Davi decide agir de benevolência com os seus. Olha que interessante. E agora Davi nesse cenário com Absalão, seu filho. Meu pai, tudo que Deus permite a gente passar está nos levando a evoluir, não é verdade? Eu costumo dizer que até quando erramos, quando nos arrependemos, genuinamente, nos tornamos pessoas memoráveis. A palavra vai dizer que a guerra se dá. Escuta isso. E Absalão é agarrado por um galho de uma árvore. O animal o deixa ali pendurado. E existia uma voz de comando: não faça mal a meu filho. Um dos soldados fiéis de Davi teve a oportunidade, porém por obediência ele disse: nem por nada, por 1000 situações de bênção, eu vou desobedecer e tocar Absalão. Mas a palavra vai dizer que o outro braço direito de Davi lança 3 flechas sobre o peito de Absalão, para também ensinar Davi o que é a justiça e o juízo de Deus. Para ensinar Davi, para instruir, né, eu e você a entender que como sacerdócio eleito, separado de Deus nessa terra, precisamos andar com temência, com temor, né, igreja? Com temor.
a tudo aquilo que Deus nos confia. A palavra de Deus vai dizer que os soldados voltam para Davi, vencem a guerra. Mas Davi, quando fica sabendo da notícia, cai em pranto, chora. E os soldados, sem entender, compreende que Davi não estava os honrando por amar muito Absalão. Olha só que situação. Mas Davi, se mantendo na posição em todos esses ciclos, decidiu crescer, decidiu evoluir e por isso continuou sendo uma lâmpada acesa, uma voz, um predestinado que com tudo isso decidiu se manter fiel a Deus. Olha só que interessante. O que nós podemos aprender com tudo isso nos dias atuais? Tantos impérios caindo, quantos impérios desmoronando. E eu falo na ordem governamental, eu falo sobre a Igreja de Cristo, eu falo sobre a família. O que o Senhor busca nos dias atuais? Ritos, sacrifícios amarrados a barganhas naquilo que eu posso ganhar, naquilo que Deus pode me dar? Será que é isso que Deus tem buscado? Na verdade, falar dessa lâmpada que não poderia apagar na figura de Davi, Deus está falando de um povo que ele tinha separado para o amar em espírito e em verdade. A casa de Davi traz a descendência do Cristo. O Cristo vem dessa descendência, vem dessa casa, vem dessa genealogia. Olha que interessante. Jesus, o filho de Davi, vem dessa casa tão disfuncional para também liberar sobre a minha e a sua vida a misericórdia do Pai. Tem perdão para mim, tem perdão para você. Não importa onde você caiu, não importa onde você está agora. Decida ser diferente de Saul. Decida ser diferente de Absalão. Decida ser diferente dessa multidão de conselhos que estavam em facção, né, arquitetando sabedoria do inferno, inflamando Absalão contra o rei. Decida andar na contramão desse tipo de pessoas. Decida ser como Davi, humilde. Busque pessoas sérias. Busque pessoas que têm ética, vida com Deus. Uma pessoa que não tem vida com Deus não merece o nosso respeito. Uma pessoa que não teme a Deus e não revela, não demonstra isso no seu estilo de vida, não merece a nossa confiança. Ei, busque o Senhor. Eu não sei em que ciclo você está vivendo agora. Se é uma perda, um divórcio, né? Porque o divórcio é como um luto, né? Ou como a morte de um ente querido, de um líder, de um filho, de uma esposa. Ei, de repente, um pecado que te levou a ficar surdo como Davi ficou por um tempo. Cego, sem ter discernimento do delito que ele também não estava trazendo só para si, só para sua casa, mas para Israel. Morreu mais de 25 mil homens. E não temos aqui o número de mulheres, de concubinas que foram abusadas para envergonhar Davi. O dano foi terrível. Então eu quero orar aqui e trazer essas verdades, esses ensinamentos à tona, sabe? Essa instrução está para nos edificar. Essa instrução não está aqui para nos punir, porque Deus não puniu Davi. Os profetas estavam ali aconselhando Davi. Davi, lembra? Isso é consequência do seu pecado. Você tomou a esposa do seu oficial. Assim fez Absalão, tomando as suas. E toda a facção, né, representa o dano que você não trouxe só para você, só para sua casa, mas para Israel. Você entende? Você que é escolhido, preste atenção, você não é comum. Então, diante do não do Senhor, porque amar é ouvir Deus falar não várias vezes, nos dar limitador, nos colocar dentro do crivo, para nos manter fiel a uma aliança. Dentro da aliança, você tem o poder de Deus sobre a sua vida, independentemente da circunstância que você possa estar atravessando.
Amém? Deus te abençoe e te leve a refletir sobre essas verdades. Aprenda com seus erros.